Desafio 7 dos 40 dias de transformação. Então a gente está caminhando, mesmo com desafios, Instagram bloqueando e coisas acontecendo. Eu não vou parar esse desafio, vou até o fim. Eu espero que você venha comigo. Porque hoje eu quero contar uma história especial, continuando o assunto de milagres. E acabei de dar uma aula sobre milagres e veio na minha cabeça que eu achava que era importante mudar um pouquinho o assunto de hoje e falar um pouco mais sobre milagres. E uma das coisas que a gente aprende com o estudo da Cabala é sempre a vibração das letras em hebraico. E a palavra em hebraico que forma a palavra milagre fala Nes, que são a união de duas letras, letra Nun e letra Samer. Duas letras que juntas formam a palavra Nes. A palavra Nun, diz o Zohar, palavra de Cabala, que define muito bem a palavra Nefilá, que significa queda. E a letra Samer fala muito da letra que vibra uma energia de dar um suporte para a gente crescer. Então, em outras palavras, Nes, a força do milagre, é Nefilá, que é a queda, depois Somer, receber o suporte depois da queda. Mas olha que interessante. Uma das grandes histórias de milagre, não é à toa que a letra Samer, ela de alguma forma, ela manda a energia do mês regido pelo signo de Sagitário. E no mês de Sagitário, se você conhece algum sagitariano, você vai saber o que eu estou falando agora, parece que são pessoas muito sortudas, né? Tudo dá certo, não faz muito esforço, as coisas simplesmente acontecem, parece que estão no lugar certo, na hora certa, o tempo todo. É uma coisa muito incrível do ou da sagitariana. E como começa essa energia de milagre? Então, essa energia de milagre que vem na energia de Sagitário, tem algo muito especial. Essa história começa lá atrás. Como assim? Uma das grandes histórias conhecidas como energia de milagre aconteceu há mais ou menos 2000 anos atrás, que foi quando teve a destruição de um dos templos lá em Jerusalém, onde, após a destruição do templo, foi achado um potinho de óleo, um potinho de azeite bem pequenininho, e esse potinho de óleo, esse potinho de azeite, que tinha aparentemente óleo apenas para um dia, acabou durando 8 dias. E aí você fala, nossa, que milagre incrível, o óleo de um dia acabou durando 8 dias. E muito se discute sobre a essência desse milagre, o que é o milagre? O milagre é o óleo ou o milagre seria a união e vitória de algumas pessoas sobre todo o império e outras coisas? Mas vamos começar essa discussão mais para frente. Vamos focar no potinho de óleo, que durou 8 dias. E a pergunta é, da onde vem esse potinho? Esse potinho, ele vem de algum lugar, tá? Ele vem de algum lugar e o primeiro ponto que começa esse milagre, que começa esse potinho, a gente volta lá atrás na história bíblica, na história do Antigo Testamento, com Jacó. E Jacó, ele passou por uma situação onde ele estava casado com a Raquel e com a Leia, na casa do tio Labão, mas ele saiu casado com elas, ou seja, com as primas, e seguiram a vida. Foram seguindo a vida e num dos momentos, antes de criar um dos acampamentos, assentamentos, eles cruzaram um rio, com um rebanho, com filhos, com um monte de coisa, passaram esse rio, que era um rio muito largo. Chegaram do outro lado ao anoitecer. Jacó olhou para o outro lado do rio e falou, agora que todo mundo veio, a gente esqueceu um potinho do outro lado do rio, e agora, o que a gente ia fazer? E Jacó decide falar, vou lá buscar. Ele foi alertado, falou, olha, você vai sozinho nessa hora da noite cruzar um rio, é perigoso, pode acontecer alguma coisa com você. Ele falou assim, quer saber, eu vou mesmo assim, porque eu não deixo nada para trás, nada fica para trás, tá bom? E ele foi e atravessou o rio. Ela chegou do outro lado do rio, diz que ele teve uma luta com o anjo, ganhou a luta com o anjo, e ele pegou esse potinho e voltou para o outro lado. Legal. Depois disso, ele vai para o outro lado, né, com o potinho, com tudo. Guarda essa história aqui. A história pula anos para frente e fala de uma pessoa que ela estava com dificuldade para pagar suas contas e ela está sendo cobrada pelo rei, porque o rei cobrava imposto, essa pessoa tinha perdido o marido, não conseguia pagar a conta e ela não sabia mais o que fazer. E ela foi e ela buscou o profeta Elisha ou Eliseu, e o profeta falou o seguinte, olha, faz o seguinte, você tem que, no caminho de casa, pegar o maior número de potes possíveis emprestados, para chegar na sua casa, você começa a encher eles com azeite e com óleo. Quando eles vierem te cobrar, você faz o seguinte,
Você começa a falar que você tem muito azeite e começa a dar esse azeite para eles. Ela falou, mas o que você está falando? Eu não tenho dinheiro nem para pagar conta, não tenho dinheiro para comida, eu tenho só um pouquinho de óleo. E aí o profeta falou, confia em mim, você tem um pote de óleo muito especial na sua casa e vai dar certo. Tá bom, ela foi e fez exatamente o que o profeta falou e aconteceu uma coisa incrível, incrível mesmo. Na hora que ela foi cobrada dos impostos, ela falou, calma aí, eu tenho um óleo especial. E ela começou a pôr esse óleo em vários potes e não acabava nunca. Em outras palavras, ela conseguiu pagar a dívida com óleo e começou a vender constantemente óleo para o rei. E com isso, assim, ela ficou eternamente com a casa dela e não teve que pagar mais nada e isso aconteceu. Então, o que essa história fala? Esse potinho, que começou com Jacó, que foi para essa pessoa, que depois chegou no templo, é o mesmo potinho. Ou seja, se a gente falar do milagre em si, o milagre foi o quê? O milagre a gente pode falar através das letras em hebraico, a letra Nun e a letra Samer, que é cair e levantar, né? E que faz um sentido, porque na hora que você cai, e no vídeo de ontem eu falei sobre alegria, na hora que você cai, a tendência é cair, falou errar, aconteceu um desafio, a tendência é a gente ficar triste, mas se a gente consegue compreender que a queda, ela é o antídoto, ela é o que vai levar a gente para superar, a gente vai apreciar a queda, para poder ganhar um suporte, para sair dela, uma vibração de energia. E o pote não é diferente. O pote, que é a energia do milagre, representa o quê? A apreciação que começou lá com Jacó, milênios antes, quando ele falou, não deixo nada para trás. Se isso é meu, isso vai me acompanhar até o fim. Ah, não, mas só um potinho, deixa do outro lado do rio. Não, eu vou lá e vou buscar. Ou seja, a verdadeira energia de milagre não é só quando um carro capota bilhões de vezes e a pessoa sai inteira, não. É quando está tudo bem. Mas para a gente entender que a nossa vida está tudo bem, a gente precisa carregar com a gente energia de apreciação, de agradecer, de abrir os olhos de manhã e falar obrigado, Deus, por estar vivo. Tem um monte de gente que está vivo, mas tem outro monte de gente que é um vivo morto. A pessoa está viva, tem um trabalho, tem um relacionamento, mas ela está morta. Por quê? Porque ela não consegue sair do mesmo espaço. Chega de ser vivo morto. E como é que a gente faz isso? Gratidão e apreciação pelos desafios que a vida proporciona para a gente. Hoje é o dia 7, Instagram bloqueou minha conta no dia 6 e falou que só vou ter acesso de novo no dia 3 de novembro de 2019, ou seja, 5 dias vão passar e eu decidi não parar esse desafio. E eu conto com você para a gente continuar espalhando essa mensagem. Se não tem Instagram, tem YouTube, tem Facebook, tem e-mail e tem WhatsApp. Então faz o seguinte, para a gente não ficar dependendo de nenhuma mídia social, se cadastra aqui, só botar aqui no seu e-mail, ó, contato, @kabelife.com.br, cadastra aqui, manda um e-mail pra gente e eu cadastro você pelo WhatsApp, pelo e-mail, para você poder receber esse vídeo e muito mais na sua casa. Então compartilha esse vídeo, especialmente agora que eu preciso da sua ajuda, porque o WhatsApp, o Instagram deu aquela travada. O desafio que a gente vai agradecer e vai sorrir, não vai reclamar não, a apreciação pela vida, lembra? E o desafio que eu quero que vocês façam hoje, além de me ajudar a compartilhar e comentar tudo isso, mais do que isso, eu quero que você abra o olho para a sua vida e fale, uau, mesmo com todos os desafios que a minha vida proporciona, deixa eu apreciar, porque a apreciação vai tirar dele, vai te tirar desse momento e depois, sabe o que vai acontecer? Por mais louco que possa parecer que eu falo agora, você vai sentir saudade desse desafio. Então, abre o sorriso, agradece, apreciação e vamos junto compartilhar essa mensagem para a gente determinar que o nosso mundo seja um mundo cada vez melhor. Então, se cadastra, curte, compartilha, ó, de novo, para a gente não parar o desafio de jeito nenhum. E olha, no dia 1º de dezembro tem algo especial que vai acontecer. Já daqui a pouco vou começar a divulgar isso. Prepare-se, o melhor ainda está por vir. Um ótimo dia, até amanhã com o desafio 8.